Romanos 6,17, esse é o nosso texto, tá? Nós estamos ainda meditando e hoje a gente finaliza a meditação nesse versículo, tá bom? É incrível como um texto pequeno como esse aqui tem tantas lições para serem tiradas, queridos. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te damos graça pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui. É realmente um privilégio, Senhor. É tremendo poder estar na tua presença e poder, Senhor, não apenas orar como nós fizemos aqui nessa uma hora que se passou, mas também, Senhor, é um privilégio podermos aprender a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade, está escrito, Senhor, e é uma verdade que nos liberta, que nos transforma, é uma verdade que dá vida ao homem, Senhor, é uma verdade que fortalece o homem, que o prepara, Senhor, meu Deus, Pai, para uma caminhada cristã vitoriosa, Senhor. Então é realmente, Senhor, meu Deus, foi um privilégio estar na tua presença e poder estudar a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa empreitada, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a ministração da palavra, Senhor, seja de fato alimento para nossa alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, queridos. Eu vou fazer um pequeno resumo, tá, queridos, desse texto, e já eu sigo para a conclusão dele, tá bom? Nós começamos a ministrar esse texto já tem 2 semanas, então eu vou fazer só uma conclusão mesmo, pegando os tópicos principais para a gente poder chegar onde nós paramos na última vez e aí tentar encerrar isso hoje, tá bom? Olha, eu falei que esse texto ele é interpretado de forma equivocada, tá? Semana passada eu falei sobre isso. Então, só relembrando o conceito correto, a interpretação correta desse texto, porque o que nós fizemos aqui foi o seguinte: nós interpretamos corretamente o texto, e aí depois nós passamos a fazer deduções do texto, tirando algumas lições de detalhes que está no texto, tá bom? Foi o que nós fizemos. Então, a interpretação correta aqui é a seguinte: Paulo está dizendo o seguinte: olha, dou graças a Deus, porque vocês que no passado eram escravos do pecado, agora não são mais, mas obedecem de coração à forma de doutrinas que lhes foi entregue. Tá? Essa interpretação, querido. Paulo está dizendo assim: olha, dou graças a Deus, porque libertos do pecado, vocês agora obedecem de coração à forma de doutrina que lhes foi entregue. Tá bom? Bom, essa é a interpretação, e agora a gente vai fazer aqui algumas deduções. E eu vou recapitular primeiro algumas coisas, depois a gente segue com o nosso texto normalmente. A primeira dedução nós vamos fazer 3 deduções, tá? E essas deduções elas vão se subdividir em alguns subtópicos para poder facilitar o entendimento. A primeira dedução o cristão é uma pessoa que passou por uma grande mudança. Essa é a primeira dedução, tá bom, queridos? Paulo diz: tendo sido servos do pecado, né? Ou vocês eram escravos do pecado. Isso é uma verdade que era verdade a respeito deles, mas que não é mais, entendeu? Uma grande mudança ocorreu na vida desses cristãos, né? E a condição deles, que antes eram servos do pecado, agora eles não são mais, tá? Então houve realmente uma mudança tremenda na vida dessas pessoas. Não vou me ater a isso, só trabalhar essa questão com vocês. Bom, Paulo está dizendo aqui que houve uma mudança radical na vida daqueles irmãos romanos e ele está dando graças a Deus por essa mudança. Agora vamos falar um pouquinho sobre a grandeza dessa mudança. Recapitulando ainda, tá? A grandeza dessa mudança. Mais uma vez, vamos abusar esse versículo aqui, mas eu vou ler ele quantas vezes for necessário, tá? Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado ou escravos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, né? Aqui, querido, nós estamos falando aqui da grandeza da mudança, tá bom? Aqui, essa mudança é uma mudança que alcança a vontade do ser humano, alcança as emoções do ser humano e alcança a mente do ser humano. Veja, ele diz, obedecestes. Essa palavra aqui diz respeito a uma mudança de vontade, entendeu?
Houve uma mudança de vontade na vida daqueles irmãos. Antes, eles obedeciam ao pecado, eles serviam ao pecado, mas agora eles obedecem à palavra, obedecem a Deus. Então, houve uma mudança na vontade. Obedecer de coração. E esse de coração aqui é uma referência a uma mudança nas emoções dessas pessoas, tá bom? E a mudança com relação à mente é porque o texto diz assim, ó, eles obedeceram de coração, né? Mas o que foi que eles obedeceram de coração? Paulo diz, a forma de doutrina a que eles foram entregues, na verdade. E como é que eles apreenderam, como é que eles entenderam essa doutrina? Com a mente. Portanto, houve uma mudança na mente. É por isso que Lloyd Jones diz que a mudança a que um homem é submetido para tornar-se cristão é uma mudança que afeta a sua mente, o seu coração e a sua vontade. Ou seja, é uma mudança que afeta a personalidade completa do ser humano. A totalidade da personalidade humana está envolvida nessa mudança. Eu falei muito semana passada sobre isso, querido, que conversão não é mudar de igreja, entendeu? Conversão não é você sair da igreja A e vir para a igreja B. Ou conversão não é você vir para a igreja porque gosta dos louvores, né? Porque gosta da amizade, gosta da companhia dos irmãos, né? Ou porque há alguma coisa nova na tua vida, ou porque você estava passando por uma crise, né? E encontrou na igreja a possibilidade de você melhorar. Nada disso, irmãos. Conversão é esse processo radical que envolve mente, coração e vontade, tá bom? Na verdade, eu trabalhei isso semana passada. Eu disse, qualquer movimento religioso que não lide com a totalidade da personalidade humana pode e deve ser considerado anticristão, né? Só, eu falei da mudança, né? Essa mudança ela é tão grandiosa, é o segundo subtópico aqui, que envolve uma mudança de dono. Porque, veja, Paulo, esse versículo 16 aqui, 17 aqui, ele é uma espécie de aplicação do que ele disse no versículo 16. No versículo 16, ele diz o seguinte: vocês eram escravos do pecado, mas agora são escravos da obediência. Ou seja, houve uma mudança de dono. Paulo personifica o pecado como um senhor de escravo. E ele diz: antes vocês eram escravos do pecado. Vocês tinham um dono. O dono de vocês era o pecado. Agora, vocês não são mais escravos do pecado. Agora vocês são escravos de Cristo. Vocês mudaram de dono. Tá? A grandeza dessa mudança é algo assim tão tremendo que envolve essa mudança. Bom, queridos, dentro disso aqui, eu disse que o homem por natureza, né, o homem antes de ser convertido e de se tornar cristão, ele é escravo do pecado. Essa mudança que eu falei agora há pouco, uma mudança de dono, diz que antes o homem era escravo do pecado. O pecado aqui é personificado e Paulo o apresenta como um senhor de escravos, entendeu? Então ele é o dono, o senhor, ele é o proprietário daquele que o serve, né? O escravo, o pecado é proprietário daquele que o serve. Só que o homem que está nessa condição, né, como servo do pecado, como escravo do pecado, querido, ele não pode se fazer crente, entendeu? Ele não pode se salvar, na verdade. Irmãos, isso é interessante. O homem, por natureza, o homem, antes de ser convertido, ele é escravo do pecado. É essa condição que Deus diz que esse homem tem. E uma vez que ele está nessa condição, ele não pode sair de lá sozinho. Ele não tem forças, ele não tem capacidade para isso, né? Bom, textos para provar isso são muitos, irmãos. Isaías, Salmo 51, 5, né? Lá o salmista diz, olha, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou então Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a questão é essa mesmo. O homem, ele nunca foi um ser livre, tá bom? Nunca foi. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo da graça, ele é escravo de Cristo, entendeu? Ele não é livre. Não existe essa ideia de livre-arbítrio como as pessoas propagam tanto. Eu venho defendendo isso, que os únicos seres humanos que possuíram de fato livre-arbítrio foram Adão e Eva antes do pecado, tá? Depois que caiu, querido, já era, não tem para ninguém essa questão de livre-arbítrio, tá bom? A nossa segunda dedução, querido,
diz respeito a como se opera essa grande mudança, tá? Como que acontece em nós essa mudança? Quais seriam os instrumentos pelos quais se opera, né, a nossa transferência da escravidão do pecado de um lado para a escravidão de Deus do outro lado, entendeu? Como é que isso ocorre, essa mudança, na verdade? E Paulo, querido, chama essa ferramenta que proporciona essa mudança em nós de forma de doutrina. Olha o texto mais uma vez, irmãos, como é interessante. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Então, ocorreu uma grande mudança, entendeu? E agora aqui nós vamos ver como que foi, como é que ocorreu essa mudança na verdade, como que Deus fez isso em nós, qual foi a ferramenta que Deus utilizou para que houvesse essa mudança. E Paulo chama essa ferramenta de forma de doutrina, irmãos. A questão é, né, o que Paulo quer dizer aqui, querido, com forma de doutrina, né? Qual seria o conteúdo dessa forma de doutrina? Bom, queridos, é interessante que, irmãos, é importante lembrar, eu disse isso na semana passada, que seja lá o que for essa forma de doutrina e seja lá o que for o seu conteúdo, foi isso que tirou aqueles irmãos da igreja de Roma de debaixo da escravidão do pecado e os fez escravos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, essa forma de doutrina, negativamente falando, querido, ela não é uma mensagem que fala apenas do perdão de pecado. Essa forma de doutrina é uma mensagem, a mensagem que foi pregada aos romanos, tá bom? E que, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Mas que, eu não sei por que, querido, hoje, nas igrejas, na maioria das igrejas, não são todas, a gente tem que ser justo, né? As pessoas entendem isso como uma mensagem voltada apenas para o perdão de pecado. Tipo assim, tudo que nós pregamos hoje às pessoas é que elas se arrependam dos seus pecados porque Deus está disposto a perdoar. Não é que isso está errado, entendeu? Está incompleto. A mensagem não é só essa, né? Isso é parte da mensagem, querido. E não é nem o começo da mensagem, na verdade, é apenas parte da mensagem, entende? Bom, e isso leva Lloyd Jones a dizer uma coisa interessante. Ele diz que há pessoas que pensam que o perdão é a única mensagem da evangelização. Tudo que se faz na evangelização, dizem esses, é chamar as pessoas a que venham a Cristo e oferecer-lhe perdão. É convocá-las para que se decidam por Cristo. Na verdade, toda a mensagem evangelística que você ouve hoje, ela termina com esse apelo feito para que as pessoas aceitem Cristo, entendeu? Porque elas entendem que isso é a mensagem, é essa forma de doutrina, isso é a mensagem que pode dar salvação. Só que, muitas vezes, querido, e aqui eu falo por experiência própria, por conhecer, por estar muito tempo no Evangelho, muitas vezes essa mensagem evangelística, ela é uma mensagem incompleta que diz respeito basicamente ao amor de Deus. É interessante, eu lembro de épocas na minha vida, épocas bem passadas mesmo da minha vida, no começo da vida cristã, ali, em que havia uma preocupação muito grande nas pessoas em falar do amor de Deus. Na verdade, quando a gente pensava em mensagem evangelística, a única coisa que nos vinha à mente era pregar sobre o amor de Deus, porque nós entendíamos naquela época, entendeu? É lógico, o entendimento era equivocado. Nós entendíamos que as pessoas precisavam conhecer o amor de Deus e que se elas conhecessem o amor de Deus, elas se renderiam ao Senhor. Na verdade, isso não é bem assim, querido, né? Não estou dizendo que o amor de Deus não transforma as pessoas, mas o drama, sabe qual é? É que apresentar o amor de Deus sem apresentar o outro lado dessa mensagem é como você chegar para uma pessoa que não sabe que está doente e fazer a propaganda de um remédio, dizendo, olha, esse remédio vai te curar, esse remédio é a solução para a tua vida. A pessoa vai olhar para ti assim, mas que legal, mas eu não estou doente. Para que eu preciso do remédio? Então, dizer para alguém que Deus a ama, querido, muitas vezes não faz nenhum sentido.
É lógico, se a pessoa está vivendo um tempo difícil, de crise, com sentimento de inferioridade, com sentimento de rejeição, essa coisa toda, isso pode até funcionar, entendeu? Mas, no geral, e os autores bíblicos não evangelizavam dessa forma, irmãos. Eu já vou falar sobre isso, tá bom? Bom, dito isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa forma de doutrina. Porque a pergunta é, né? Era essa a forma de doutrina que Paulo estava se referindo? Era essa a mensagem que Paulo estava se referindo aqui, quando ele fala forma de doutrina? De forma alguma, querido. A forma de doutrina que foi entregue a esses irmãos, na verdade, entendeu? Envolve toda a doutrina da salvação exposta por Paulo aqui nessa carta de Romanos. E eu quero fazer um apanhado para que você entenda, querido, o que é essa mensagem que eles chamam de forma de doutrina, entendeu? Que é a mensagem da evangelização, que é uma mensagem evangelística, que leva as pessoas a conhecerem a Cristo. Então, essa mensagem da evangelização, querido, é uma mensagem que parte do homem em pecado e debaixo da ira de um Deus santo. A mensagem começa assim. Irmãos, eu vou repetir isso aqui quantas vezes eu julgar necessário, querido. Romanos 1, 16, 17 e 18. Olha, eu estou falando dessa forma, essa mensagem, forma de doutrina que Paulo se refere aqui, entendeu? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele, no evangelho, né, se descobre a justiça de Deus. Justiça de Deus aqui é a maneira como Deus salva o ser humano, tá bom? Então, porque no evangelho se descobre como Deus salva o ser humano, entendeu? Que ele chama aqui de justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora vejam, você já conhece o discurso, mas eu vou repetir. Paulo escreve uma carta para falar da mensagem da salvação, da justificação pela fé. Ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece, que não foi ele que fundou. Então ele vai apresentar a mensagem que ele prega por onde ele anda, entendeu? Então ele anuncia aqui, versículo 16 e 17, ele anuncia a mensagem, ele vai falar sobre a justiça de Deus. Só que, chovendo, né? Graças a Deus. Só que antes de falar da justiça de Deus, antes de apresentar esse método de salvação de Deus, ele faz uma pausa e aí ele começa uma outra coisa. Versículo 18, irmãos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, antes de falar da justiça de Deus, do meio pelo qual Deus salva o ser humano, ele vai mostrar por que o ser humano precisa de salvação. Veja, querido, esse é o ponto essencial que eu julgo que muitos de nós na igreja hoje ou não sabemos ou evitamos, porque é uma mensagem dura e confrontadora, uma mensagem que realmente leva o homem a um confronto, entendeu? Porque Paulo vai mostrar que o homem, não importa se ele é ímpio, se ele é religioso, o homem por si só, ele está debaixo da ira de Deus e ele não pode fazer nada para se ajudar. É isso que Paulo vai fazer, tá? Irmãos, isso é muito claro, na verdade, querido. A mensagem da evangelização, ela começa com o homem debaixo da ira de Deus. Ele está condenado, sem esperança e sentenciado a uma eternidade de sofrimento. É assim que nós apresentamos o evangelho. Antes de falar do amor de Deus, antes de falar da justificação pela fé, da justiça de Deus, nós anunciamos a ira de Deus, tá? Depois que ele faz isso, querido, primeiro ele apresenta esse quadro, entendeu? Depois disso, vem a completa frustração de toda a luta e de todo o esforço humano para conseguir salvação. Aí, Paulo praticamente usou aqui, querido, os 3 primeiros capítulos de Romanos aqui, para demonstrar a inutilidade de todo o esforço humano para salvar. Se salvar. Os gentios, com toda a sua filosofia, estamos falando da época de Paulo, entendeu? Não puderam se salvar. Os judeus, muito menos, entendeu? Embora se orgulhassem porque tinham a lei, né? Mas
não alcançaram salvação. Por quê? Porque eles achavam que o conhecimento da lei podia salvá-los. Mas Paulo disse, se você conhece a lei, mas você não obedece à lei, você está tão perdido quanto o gentil, quanto o ímpio. Não adianta, entendeu? Então, ele trabalha esses 3 capítulos, para mostrar que tanto gentios como judeus, que era uma forma de se referir a toda a humanidade, estava debaixo da ira de Deus e não podia fazer nada para se ajudar, irmãos. E ele conclui isso nos textos, eu li isso hoje em casa de manhã. Irmãos, a conclusão de Paulo a respeito da situação do homem é um negócio assim aterrador mesmo. Olha, Romanos 3, do 9 até o 12. Eu vou ler devagarinho, olha só. Que se conclui, veja, ele está fechando a argumentação dele a respeito da condição do homem debaixo da ira de Deus. Que se conclui, na verdade? Temos nós alguma vantagem? Né? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Aí ele passa a citar o Velho Testamento. Não há justo nenhum sequer. Ele está dizendo, não há nenhum justo. Nem entre os gentios, nem entre os judeus. Não há quem entenda. Por mais que o judeu tenha a lei, eles não entendem. Não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus. Pelo menos da forma como Deus quer ser buscado, porque os judeus buscavam a maneira deles, entendeu? Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então está todo mundo sentenciado a viver eternamente no inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. Começa dessa forma. É quando o homem percebe, queridos, e isso aqui é interessante. A gente não vê isso hoje. Se você pegar os escritos de 100, 200, 300 anos, aí pode voltar no passado aí, você vai ouvir falar de uma coisa chamada de a agonia. Vou dar um nome aqui que interpretando. A agonia da convicção que o pecado produz no homem, entendeu? Muitos daqueles homens, esse barulho é ruim, muitos daqueles homens, eles viviam debaixo de uma agonia, querido, da culpa do pecado, da certeza do inferno, que quase levava alguns deles à loucura, entendeu? À loucura. A convicção de pecado era uma coisa tão forte nele que eles quase enlouqueciam, até que conhecem a Cristo. Hoje não há isso no ser humano, entendeu? As nossas mensagens hoje não levam o homem a se sentir culpado diante de Deus. Primeiro porque nós não queremos que as pessoas se sintam culpadas diante de Deus, né? Nós falamos do amor de Deus, nós falamos que Deus é bom, nós falamos que Deus perdoa, nós falamos que Deus está interessado na nossa salvação. Tudo isso é verdade, mas nós omitimos a parte mais importante aqui, irmãos. Essa é a situação do homem, irmãos. O homem precisa entender, querido, que sem Cristo ele está sentenciado a uma eternidade de condenação, entendeu? Tudo isso, irmãos, faz parte da evangelização. Lord John diz, a evangelização não consiste em contar histórias e brincar com as emoções dos ouvintes e depois pressioná-los para que, enfim, tomem uma decisão sem que eles tenham um verdadeiro conhecimento do que estão fazendo. Não. A evangelização é esse delinear desta forma de doutrina, desta mensagem, desta verdade. É lógico. Agora veja, querido, esse é o quadro apresentado ao ser humano. A primeira parte da mensagem. O que vem depois? Como é que o ser humano pode sair dessa situação? Como é que essa realidade pode ser mudada? Agora sim, querido. Né? Começa no versículo 21, mas eu vou ler só o versículo 23, 24 e 25. O texto diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Então nós temos aqui, querido, uma mensagem de consolo. Para o homem que se vê em pecado, para o homem que se vê nessa condição, perdido, sem poder fazer nada para se ajudar,
a esse homem é apresentado o Evangelho, é apresentada a mensagem da graça, é apresentada essa mensagem que diz que ele não precisa fazer nada para se salvar, que não depende de esforço dele, mas apenas de ele se render totalmente a Cristo, querido. Essa é a mensagem. Queridos, essa é a forma de doutrinas a que os romanos foram entregues, entendeu? É isso que tira o homem de debaixo do jugo maligno e o coloca sob o jugo de Cristo, tá? Bom, a forma de doutrina, querida, é essa mensagem pregada, né? Aqui, nós estamos vendo ela. Isso é a forma de doutrina, essa mensagem do evangelho completa, não uma parte só, não a parte que é agradável apenas, entendeu? Mas essa mensagem completa. Mas a questão é, quem é o responsável, querido, por essa mensagem, por tudo isso? Olha o que o texto diz, irmãos. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues, a que fostes entregues. Algumas traduções dizem assim: vocês obedeceram de coração a forma de doutrina que foram entregues a você. Não é isso que Paulo está dizendo, viu, querido? Não é isso. Mas veja, as traduções. É por isso, irmãos, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de traduções das Escrituras, de versões da Bíblia. Inclusive, estou procurando uma agora e eu não consigo achar. É uma paráfrase de J.B. Phillips, né? Deixa eu tentar lembrar aqui Cartas às Igrejas Novas. Eu estou procurando esse negócio, eu não acho, nem em e-book, nem até no sebo eu já procurei, eu não consigo. Eu amo essas coisas. Agora, eu tenho consciência de que usar essas traduções, essas versões da Bíblia, requer um certo cuidado. Sabe por quê? Olha esse texto aqui. Eu estou citando aqui uma versão aqui da Bíblia, que, se eu não me engano, aqui é a Nova Bíblia Viva, que eu gosto muito, mas olha como ela coloca esse texto aqui, olha. Mas graças a Deus que vocês, embora antigamente tivessem escolhido ser escravos do pecado, agora obedecem de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. Sabe o que esse versículo está propondo para nós aqui, querido? A interpretação que nos é proposta por esse versículo seria mais ou menos assim: olha, no passado vocês escolheram ser escravos do pecado, mas agora escolheram obedecer de todo o coração ao ensino que Deus lhes entregou. Isso não é verdade, irmãos. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Na verdade, isso não é ensinado em nenhum lugar da Bíblia, entendeu? Porque aqui nós vemos essa tradução, ela ressuscita o nosso livre-arbítrio. No passado, eu usei o meu livre-arbítrio para servir o pecado. Agora, eu usei o meu livre-arbítrio para recusar o pecado e obedecer a Deus, ao ensino de Deus. Então, sou eu que escolhi, sou eu que me coloquei debaixo do pecado, e sou eu que rejeitei o pecado, e agora estou me colocando debaixo de Deus, da autoridade de Deus. Mas sou eu que estou escolhendo. Isso não existe, irmãos. Não é esse o ensino, querido. De forma alguma. O homem não é e nunca será o ator principal ou o autor principal nessa mudança de senhorio que ocorre, de servos do pecado, escravos do pecado, para escravos de Cristo, tá bom? Vamos tentar entender isso aqui, o que Paulo está ensinando? Primeiro, ele diz assim, olha, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fortes entregues. O que Paulo quer dizer com isso aqui, irmãos? Os estudiosos dizem, querido, que Paulo usa uma imagem com a intenção de esclarecer isso que ele está dizendo aqui. Vou ler a imagem que eles entendem que Paulo está transmitindo aqui. Olha só. Funciona mais ou menos assim, olha. Pense num grande molde. Eu vou tentar facilitar isso aqui para vocês. Eu trabalhei com cerâmica durante um bom tempo, né? Mas vamos usar uma imagem mais simples ainda. Quando a gente faz tijolo manualmente, nós temos a forma, que a gente coloca o barro mole para ele endurecer, entendeu? Quando ele está duro, a gente tira a forma e o tijolo fica ali no formato que a gente botou. Isso é, o molde é isso aqui, entendeu?
Só que ele não está se referindo a tijolo, ele está se referindo a outra coisa, mas eu vou ler aqui. Mas é para você ter uma ideia do que ele está falando, tá? É isso que ele está colocando aqui para nós. Olha, pense num grande molde. Vem alguém e despeja um metal derretido no molde, assim como a gente coloca o barro mole na forma, entendeu? Pois, posto que o metal está derretido, toma a forma do molde, e assim que esfria, pode ser levantado em sua forma sólida. É a mesma ideia, só que invertendo aqui alguma coisa. A gente coloca o barro mole, espera ele secar. Quando ele está seco, a gente tira a forma e fica ali o tijolo. Fica o molde que foi colocado ali. O molde que foi colocado, entendeu? Bom, essa imagem, tá? Terá exatamente a mesma forma do molde utilizado. Vocês, diz ele, que se tornaram crentes, foram totalmente entregues, né? Foram despejados nesse molde, né? Nesta forma de doutrina. Por isso vocês são o que são. A ideia aqui, querido, é que Deus nos colocou como barro mole nessa forma de doutrina. A forma de doutrina é o molde, e Deus nos colocou ali, entendeu? Por isso nós somos o que somos, na verdade. Essa é a ideia que está sendo ensinada aqui, irmãos. Não é que o homem escolheu servir, foi Deus que nos entregou, nos colocou dessa forma. A pergunta que surge imediatamente é: quem foi, né, que os entregou a essa forma de doutrina? Quem o despejou nessa forma de doutrina? Como pode um homem que é escravo de Satanás ser modelado por essa forma de doutrina? Quem pode colocá-lo nesse novo molde? E a resposta é Deus. Foi Deus quem fez. Por quê, irmãos? Porque o ser humano não pode fazer isso por si mesmo. Como aquela tradução lá sugere, é impossível, irmãos. O ser humano por si mesmo, ele não pode fazer ser cristão, ele não pode se salvar. É Deus quem faz isso conosco. Deixa eu te mostrar isso em outros lugares da Bíblia, tá bom? Efésios 2, a partir do versículo 1. Escute isso, querido. Ele vos deu vida, tá falando de Deus. Deus, Paulo está escrevendo para as igrejas, para a igreja de Efésio, para aquelas igrejas vizinhas ali, né? Essa é chamada de uma carta circular, dizem alguns estudiosos. A carta circular é uma carta que ele direciona para uma igreja, mas depois depois que aquela igreja lê, aquela carta sai circulando nas cidades vizinhas, né? Nas igrejas vizinhas. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Deus deu vida a vocês, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Foi Deus quem fez. Vocês estavam mortos, vocês não podiam fazer nada para se ajudar. Se Deus não dá vida a vocês, vocês estão completamente perdidos, tá? Então, olha só, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, esse era o molde que nós estávamos, entendeu? A forma que nós estávamos antes que Deus nos desse vida. Tá? É essa forma do mundo, essa forma do diabo, essa forma da carne humana, entendeu? Nós éramos modelados por isso. E o Senhor veio, né, nos tirou dessa situação, nos colocou numa outra forma, a forma da palavra, da doutrina, entendeu, queridos? É isso que está sendo ensinado aqui, irmãos. Agora veja só, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando, novamente a repetição, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi Deus quem nos deu vida, foi Ele quem nos tirou dessa situação, foi Ele que nos vivificou juntamente com Cristo, foi Ele que nos fez assentar nos lugares celestiais, foi Ele que nos ressuscitou. Tudo é obra de Deus, irmãos, tudo. Não há mérito, não há nada que o homem possa fazer para se ajudar. Agora, essa imagem é mais perfeita ainda, tá bom, querido? Eu gosto mais dessa aqui. Colossenses 1, 13 e 14. Ele
no caso Deus, né, nos tirou ou nos libertou, essa expressão é mais interessante, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Eu gosto dessa imagem, irmãos. O Senhor veio aqui e nos arrancou de um reino e nos colocou no outro reino. Não tem nada a ver conosco. É porque Deus nos ama realmente, é porque Deus é bom, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, que Ele nos tira desse império e nos transporta para um outro reino, irmãos. É obra de Deus. Não tem a ver com o homem. O homem não pode se salvar, irmãos. O homem não pode fazer nada para se ajudar nessa questão. Na verdade, irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque isto é obra dele. Porque se dependesse do homem, ele estaria completamente perdido. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Deixa eu te falar uma coisa aqui, usando essa ideia do livre-arbítrio. Se Deus chegasse para você hoje assim, e dissesse assim, olha, Marcos, sei lá, a Josiane, não sei, a Wanda, tudo que você fez de errado, todos os teus pecados são perdoados. Agora viva a partir de hoje sem pecado. O que vai acontecer? Vocês vão voltar para onde estavam. Se a salvação não dependesse de Deus, querido, nós estávamos perdidos, completamente perdidos. A minha segurança e a minha confiança concernentes à minha salvação final é justamente essa, que eu estou nas mãos de Deus, que Ele me tirou daquele velho molde do pecado e me colocou no novo molde, em seu molde. E Ele vai me manter nele até eu ser perfeito. Quando Deus começa a obra, querido, e começa a modelar-nos, Ele não deixa a obra pela metade. Pastor, você está falando a verdade. Irmãos, Filipenses 1,6, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra em nós, Ele não vai largar essa obra incompleta, irmãos. Ele vai terminar a obra. Ele vai levá-la até o final, entendeu? E graças a Deus, porque é Ele que faz isso. Porque se dependesse de nós não chegaríamos lá, irmãos. A verdade é essa, nós não chegaríamos lá. A terceira dedução, lembra lá? Qual é a evidência de que esta grande mudança ocorreu na minha vida? Como é que eu sei realmente que ocorreu uma mudança na minha vida? Vamos ler novamente o texto? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, querido. Veja as perguntas, irmãos. Como podemos ter certeza de que esta grande mudança foi operada em nós? Qual é a prova final de que fomos realmente colocados nesse molde, nessa forma de doutrina? E a resposta vem de uma única palavra, irmãos: obediência. Como é que eu sei que Deus começou uma obra em mim? Como é que eu sei que eu fui alcançado pelo Senhor? Obediência, querido. Paulo diz: obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes expostos. Queridos, isso precisa ser compreendido urgentemente pela Igreja do Senhor, por todos aqueles que se dizem cristãos. Olha, querido, sabe por que isso é tão importante? Eu fiz uma pesquisa hoje, tá? O IBGE diz que a imensa maioria da população brasileira descrê em Deus. Aí eu fui pesquisar. Eu não achei uma pesquisa atualizada, achei uma de 2007, que me chamou muita atenção. Ouça as informações. Em maio de 2007, a Folha de São Paulo publicou uma matéria cujo título era o seguinte. A manchete era essa: 97% dizem acreditar totalmente na existência de Deus e 75% acreditam no diabo. Uma pesquisa foi feita e o resultado é que 97% da população brasileira acreditam totalmente na existência de Deus e 75% acreditam na existência do diabo. Agora, veja,
Também, de acordo com a matéria, 93% da população brasileira acredita que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos depois de ter sido crucificado. 93%, irmãos, creem na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E 92% acreditam no Espírito Santo. Então, de acordo com essa pesquisa, o Brasil é um país completamente cristão. A gente deveria dar glória a Deus, mas para só um pouquinho, irmãos. Não é bem assim. Eu vou te dar dois dados aqui que parece contradizer completamente isso aqui. Imagine, 97% da população brasileira crê na existência de Deus, né? Então, isso é muito alto, irmãos. É muita gente crendo no Senhor, muita gente crendo em Cristo, crendo que Ele morreu, que Ele ressuscitou, porque a Bíblia diz que isso é o fator de salvação, tá? Agora, olha só, eu estou citando aqui são dois trechos de reportagens que eu peguei. Eu nem coloquei a fonte porque acho que não precisava mesmo, tá? Olha só. Com as restrições e o isolamento social impostos pela pandemia de Covid, né, Covid-19, o número de casais que oficializaram a separação em cartórios bateu recorde em 2021. Um levantamento do Colégio Notarial do Brasil mostra que foram registrados 77.112 divórcios consensuais no ano passado. Isso significa basicamente 211 divórcios por dia, todo dia, entendeu? Mas 97% da população brasileira crê em Deus. 93% dizem que acreditam na ressurreição de Cristo. Parece que as informações não batem, irmãos. Escute isso. O número de mortes por causas violentas cresceu 81% em 2022, em relação ao mês de janeiro do ano passado. Com o fim do isolamento, os índices de óbitos em razão de homicídios, acidente de veículos e suicídio contribuíram para o registro do janeiro mais mortal desde o início da série histórica em 2003. Os dados são dos cartórios de registro civil. Uma explosão de violência no Brasil, onde 93% das pessoas são: eu creio em Deus, mas não tenho nenhum problema de meter uma bala na tua cabeça para pegar o teu tênis. Entendeu? Loucura isso, irmãos. Loucura. Isso é contraditório, irmãos. O que tudo isso tem a ver com o que nós estamos estudando? Tudo, irmãos. Escute, essa é a parte mais interessante daquilo que nós estamos estudando aqui. Não adianta consentir intelectualmente com a fé cristã, irmãos. Pois o que caracteriza um homem verdadeiramente cristão é a obediência. Não adianta professar fé em Deus, em Jesus ou no Espírito Santo, se essa fé não for acompanhada de obediência. O que diz que eu sou crente verdadeiramente, querido, não é eu professar fé em Deus, não é eu falar que ama a Deus. O que realmente valida a minha confissão de fé é a obediência à palavra de Deus. Tiago 2,14, irmãos. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? O que valida, veja, irmãos, não é que Tiago está dizendo que você precisa de fé para ser salvo, não. Mas o que valida a minha fé são as obras, entende? É o que valida. Jesus Cristo diz, nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela dá. Mesma coisa. Você é crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, quais são os frutos que você está manifestando? Você é obediente à palavra? Se não é, querido, então não adianta professar a fé em Cristo. João 2, 1 João 2, 3 e 4. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Deus? A resposta dura e seca, obedecendo aos seus mandamentos.
Alguém poderá dizer, eu conheço a Deus, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. O que caracteriza, irmãos, a nossa fé, o que caracteriza o que valida, vou usar essa expressão, o que valida a nossa confissão de fé é exatamente a obediência. Não adianta você concordar. Você crê que Jesus Cristo morreu? Eu creio. Creio que ele ressuscitou e foi para o céu? Eu creio. E daí? E daí? Se não houver obediência, essa tua crença não serve para absolutamente nada. Escute uma coisa, irmãos. Acho que é Tiago que diz que o diabo crer que treme. No entanto, não há obediência. Voltando aqui ao argumento de Paulo, irmãos, o que faz de um homem um cristão é a obediência, né? É a obediência. É a obediência a essa forma de doutrina que ele foi entregue, entendeu? Na verdade, todo o argumento de Paulo depende disso, irmãos. Todo o argumento. Imagine aqui se Paulo admitisse a ideia de que uma pessoa pode ser salva. Entretanto, mesmo salva, ela poderia continuar pecando à vontade. Ou seja, tal pessoa não precisa se preocupar em obedecer a palavra de Deus, mas viver como bem quiser. Irmãos, se ele admitisse, se fosse possível, se Paulo ensinasse isso, querido, bom, a pergunta seria a seguinte: Paulo, então, por que está escrevendo o que está escrevendo? Porque não há sentido nessa carta de Paulo aqui, irmãos, principalmente quando a gente chega a partir da segunda metade de Romanos 6, entendeu? 6, 7, 8. Não há sentido nisso aqui se Paulo admitisse a ideia de que um crente pode viver da forma como bem quisesse. Não pode, irmãos. Somos filhos de Deus se nós obedecemos a Deus, irmãos. E eu quero resumir tudo isso aqui numa fala do Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: a essência do pecado é a desobediência a Deus, né? A essência do pecado é essa desobediência a Deus, à sua palavra e ao método de Deus, aos caminhos de Deus. E, portanto, a essência do oposto, que é a fé, é a obediência a Deus. O cristão é alguém que obedece a Deus, irmãos. E como é que ele faz isso? Ele obedece a palavra, ele obedece o evangelho, ele obedece aquilo que Deus diz. E é isso que caracteriza um cristão. Irmãos, eu gostaria muito que isso ficasse claro para nós, claro. Porque a gente vive uma época, irmãos, onde as pessoas pensam que o simples fato de levantar uma mão, vir à frente, entendeu? Ou de falar que crê em Deus, que ama a Deus, elas acreditam que isso só é suficiente para a salvação. Não é, irmãos. A nossa fé, ela deve ser acompanhada por obras, por obras. As obras que nós praticamos, elas vão testificar a nossa fé. Fomos criados por Deus, nós somos feitura de Deus para a prática das boas obras. Quando Paulo diz lá em Efésios, né, que Deus nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, ele fez isso para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, irmão. Então, tudo na Bíblia, quando fala de eleição, a prova da eleição, querido, é exatamente as obras, entende? É a prática de obras, é essa resposta, na verdade. Nesse sentido aqui, obra é a obediência, querido, é obedecer ao Evangelho, é obedecer à palavra de Deus, entendeu? É ajustar a sua vida àquilo que está escrito, irmãos. Eu sei que nem sempre, irmãos, a gente vai obedecer tudo ao pé da letra, mas deixa eu dizer uma coisa, eu acredito, irmãos, que nós pregamos isso bastante no capítulo 2, né? O crente é alguém que vai cair, provavelmente. Vai tropeçar, provavelmente, querido. Mas há no coração dele um desejo sincero e profundo de viver para o Senhor. É isso que nos caracteriza como homens e mulheres de Deus, irmãos. Esse desejo de querer viver para Deus, de querer agradar a Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Se não houver esse desejo no nosso coração, irmão, nós não somos crentes, querido. Nós não somos salvos. Nós não somos filhos de Deus. Tem que haver em nós esse desejo, querido. É lógico, irmãos, não é só, veja, tente e me entenda, tá bom? Não é só desejar, entendeu? A gente vai além do desejo. A gente vai se esforçar.
Nós vamos tentar obedecer aquilo que está ao nosso alcance, fazer, porque isso que nos caracteriza, irmãos, como cristãos. Ah, eu até queria obedecer a Deus, mas é tão difícil, pastor, que eu nem sofro tanto. Pelo amor de Deus, irmãos. Isso é historinha para boi dormir, entendeu? A gente faz aquilo que pode, querido, que está ao nosso alcance. Que está ao nosso alcance. É preciso que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa, com certeza. Mas é preciso que haja em nós a motivação, o desejo. Né? É preciso que a nossa vontade esteja agindo nesse sentido. Veja, não só a mente, não só o coração, mas a vontade nos levando a fazer a vontade de Deus. Né? A nossa volição levada a fazer a vontade de Deus. Isso caracteriza um cristão, irmãos. Isso caracteriza um cristão. Que o Senhor nos ajude verdadeiramente, irmãos, a viver para Ele. Olha, queridos, a gente está há muito tempo no Evangelho, já viu muita coisa, presenciou muita coisa. E eu posso dizer a vocês que todo grande homem de Deus, vez ou outra, tropeça. Não há santo, irmãos, que não peque, isso é um fato. Mas também eu posso dizer a vocês, querido, que não há santo que não deseje viver para Deus, que não busque agradar ao Senhor. E que o pecado na vida dele não é não é uma prática, na verdade, né? É um tropeço, é uma queda, literalmente. Ele não faz isso porque tem prazer no pecado. Ele não faz porque tem prazer. Então é muito importante, querido, que a gente tenha essa consciência. Deus foi aquele que nos tirou do império das trevas. Foi Ele que nos colocou nesse molde. É para que nós nos ajustemos à Sua palavra, irmãos. Para que para que a nossa vida seja moldada de acordo com a palavra do Senhor. É o Espírito em nós que vai nos dar a graça de viver dessa forma, entendeu? Sim, perfeição no sentido da palavra não vai existir, mas deve haver no nosso coração esse desejo profundo de viver para o Senhor, tá bom? Se coloque de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a prova da nossa fé é a obediência. Esse é o nosso desafio, Senhor, como homens e mulheres de Deus. Eu sei que não dá para vencer na força do braço, Senhor. Eu sei que apenas uma forte determinação não é suficiente, Pai. É o Teu Espírito habitando dentro de nós, Pai, que nos capacita a viver em santidade. É nos alimentarmos com a palavra todos os dias, Senhor, que nos fortalece contra o pecado, Senhor, e nos capacita a vencê-lo. Portanto, eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito em nós, Pai, use a Tua palavra e sejamos fortalecidos, Pai, na nossa caminhada, Senhor. E que como homens e mulheres possamos produzir frutos que possam glorificar o Teu nome, Senhor. Que na nossa caminhada, Senhor, meu Deus, sejamos fortalecidos, revestidos com o Teu poder, Senhor, de maneira que vivamos em santidade. Em o nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti e te agradecemos. Amém e amém.